Oi gente, eu sou a Tabata e hoje eu vim aqui conversar com você sobre o livro Águas Cálidas, do Kiko Hiazi. Eu não sei bem assim que se pronuncia o sobrenome dele, então eu tô pronunciando como se escreve, tá gente? Eu tinha comentado em outro vídeo com vocês que eu tava fazendo a leitura desse livro, que eu tava gostando bastante. E nossa gente, principalmente da metade pro final, o livro me surpreendeu muito e eu gostei muito mesmo. Então eu tava louca pra vir aqui fazer resenha pra vocês e pra indicar esse livro pra vocês, porque é um livro que merece ser lido. Bom, mas antes de começar, eu quero destacar duas coisas que eu acho que são bem importantes falar. Primeira é, eu coloquei na legenda do vídeo literatura gay, mas de forma alguma, gente, é pra estereotipar a obra ou a escrita, tá? Porque às vezes a gente costuma rotular as coisas, as obras, enfim, as coisas no geral. Isso não é legal, isso é errado até. Mas não é pra rotular, tipo, literatura gay não passa disso. Não. Principalmente nessa obra, que é uma obra que, na verdade, às vezes tem certas cenas que parecem mais um romance policial, né, e um suspense. Mas, assim, não é pra rotular, tá? É só pra avisar o pessoal que eu vou falar de um romance gay, né, a quem possa interessar. Outra coisa que eu acho importante destacar é que quando a gente fala de literatura gay, a gente tá falando do enredo e da história, e não do autor. Porque as pessoas costumam ligar o autor à obra, dessas formas preconceituosas mesmo. Então, não tem nada a ver, eu tô falando da história, do enredo e não do autor, tá? A mesma coisa acontece com a literatura do Caio Fernando Abreu, como eu falei pra vocês. Mas não tem nada a ver, é simplesmente por causa da história, tá? Então, vamos começar a falar da obra, porque eu tenho muita coisa pra destacar e eu vou ter que cuidar para não dar spoiler para vocês. Bom, gente, aqui nós temos a história do Daniel, que é um guri de mais ou menos 20 anos de idade, tá? Ele é surfista, ele é loiro, todo bonitão, tem bem o perfil de surfista e tal. E ele mora num pequeno vilarejo, numa cidadezinha bem pequenininha, numa praia bem pequenininha. Essas praias que a gente costuma ver nos filmes e nas novelas, sabe? Onde todo mundo se conhece. Então, é nessa praia que ele mora, Armação dos Ventos. Bom, ele namora uma menina que se chama Amanda e eles têm um namoro, um relacionamento bem forte, assim, sabe? Bem marcante. E tá tudo muito bom, tá tudo muito belo, mas acaba chegando nessa cidade, nesse pequeno vilarejo, um forasteiro, que é o Alex. O Alex, ele já é um homem, né, mais velho, de uns 40 e poucos anos, e ele também surfa, tá? E ele começa a trabalhar na loja de pranchas que tem ali naquele vilarejo, porque ele veio do Havaí, ele tem muita experiência, além de surfar, ele também faz pranchas e tal. Ele e o Daniel acabam criando uma grande amizade. Por quê? Porque o sonho do Daniel é ir surfar no Havaí, então ele fica deslumbrado com as coisas que o Alex vai contando pra ele. Só que acabam acontecendo coisas que fazem com que o Daniel ele fique um pouco perturbado na presença do Alex. Porque ele acaba sentindo coisas que até então ele não sentia. Por exemplo, tem uma cena em que eles estão conversando lá na casa do Alex, e o Alex diz que vai tomar um banho, né, e ele tira a roupa e vai pro banheiro. E o Daniel vê ele nu e começa a sentir coisas que fazem com que ele fique constrangido, sabe? São coisas que até então ele não sentia. Então ele começa a se questionar, tipo, mas por que eu tô sentindo isso? Eu nunca reparei num homem, sabe? Eu gosto muito da Amanda, isso e aquilo. Aí eles acabam tendo um romance, eles se apaixonam, o Alex e o Daniel, e é a partir daí que a história vai realmente andar. A gente acaba descobrindo que o Alex, na verdade, ele não é um forasteiro, ele é um homem que viveu há muitos anos atrás nesse vilarejo e que teve que ir embora, né, da cidade por coisas que aconteceram no passado, né? O Alex ele vai nos narrando como que foi a vida dele no passado e aos poucos a gente vai descobrindo. E assim, a gente descobre que ele tem relação com os outros personagens, sabe? E na verdade, da metade pro final, vira um livro de suspense, sabe? Quase um romance policial. É muito interessante, é uma história que te prende e que também vai te mostrando esse lado de como é difícil um homossexual estar se descobrindo, sabe? Como é difícil, como as outras pessoas te olham, como as pessoas são preconceituosas, como é difícil tu lidar com isso na tua própria família, sabe? Tem algumas coisas que eu acho que são importantes destacar nessa obra, que foi uma análise que eu fiz e que me chamaram muito a atenção. A primeira coisa é o final dos personagens. Eu gostei muito do final dos personagens porque eu me surpreendi.
eu esperava uma coisa e acabou acontecendo outra coisa totalmente diferente. E eu queria dar um destaque especial para um personagem, que é o Jonatas. O Jonatas, ele é um pescador e ele é irmão da Amanda. E assim, o final dele é incrível porque ele fica em aberto, tá? Te dá várias chaves de leitura, mas ele fica em aberto no sentido de, tipo, te dar várias chaves de leitura de propósito. Eu fiz uma análise psicanalítica bem forte desse personagem, tá? Porque eu acho que o autor, ele realmente deixou em aberto o final do Jonatas pra gente pensar várias coisas. Principalmente por quê? Porque no final, o melhor amigo dele, o Manuel, fala uma frase dele que pra mim ficou muito marcada, sabe? Fala uma frase pra ele que, sei lá, faz com que tu desconstrua tudo que tu tinha pensado sobre o Jonatas até então, sabe? E eu fiz uma análise psicanalítica dele. Por quê? Porque ele julgava tanto o pai dele por ter feito algo com ele bem sério, né? Bem grave no passado. E ele acaba fazendo com a irmã a mesma coisa que o pai fez, sabe? Então, eu fiz uma análise bem profunda dele e eu gostei muito do autor ter deixado o final dele em aberto pra gente ter essas chaves de leitura. Outra coisa que eu gostaria de destacar, que eu gostei bastante, é a relação do Daniel com o pai. Eu chorei no fim do livro, gente, eu me emocionei muito e fazia muito tempo que eu não me emocionava fazendo a leitura de um livro. Porque fazendo a leitura de um livro é ótimo, né, gente? Mas fazia muito tempo que eu não me emocionava. Eu não chorei no sentido de, tipo, ficar berrando e tal. Mas eu fiquei muito emocionada porque as 3 últimas cenas do pai com o Daniel foram cenas lindas, sabe? Foram cenas que me tocaram muito. Foram as cenas mais bonitas do livro, com toda certeza. E eu dou um destaque especial pro pai dele, porque foi incrível, sabe? Incrível, e deve ser mais incrível ainda para um homossexual que lê a obra e se identifica com aquilo. Então, eu achei muito, muito lindo. Então, isso é uma das coisas que eu também gostaria de destacar. Outra coisa que eu gostaria de destacar, já puxando para uma parte mais teórica, é a questão das ferramentas que o autor usou aqui para certas coisas. Por exemplo, a questão da natureza. O livro, gente, ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo é Mar, que nesse capítulo a gente vai descobrindo, né, como é a vida do Daniel. A gente descobre que o surf é a maior paixão da vida dele, isso e aquilo. A gente vai descobrindo o relacionamento dele com a Amanda, o relacionamento dele com os pais, enfim, com o pessoal da vila, né, ali da prainha. O segundo capítulo é o capítulo Suor, que é quando ele começa a ter um relacionamento com o Alex, quando ele vai se descobrindo, né, homossexual, e é bem aquela coisa bem quente e tal. Eu esqueci de mencionar, gente, mas é um romance erótico, tá? É um romance erótico tanto no namoro dele com a Amanda, quanto no namoro dele com o Alex, tá? Nesses 2 momentos, o erotismo é bem marcado, e nesse capítulo Suor, a sexualidade é bem marcada. Então, assim, não é um livro que eu recomendo para o público muito jovem, tá? Porque o erotismo e a sexualidade é muito marcada, então talvez não seja muito indicado para o pessoal muito jovem, mas enfim. E o terceiro capítulo, como eu estava falando para vocês, é o capítulo Tempestade, que é o momento quando tudo vem à tona, né? Quando o pessoal começa a descobrir o relacionamento do Alex com o Daniel e, enfim, vem todos aqueles conflitos, né? Todo aquele preconceito, né, engessado. E tempestade no sentido também que o autor, ele usou ferramentas do clima mesmo, da natureza, para dar um ar de mistério, um ar de suspense, enfim, no livro. Isso é muito importante, gente, porque isso funciona muito bem, a questão do clima funciona muito bem na linguagem cinematográfica, né, no cinema, mas também funciona bem na linguagem literária, só que os autores não costumam usar muito, e eu acho isso de suma importância. Em cenas em que vão acontecer tragédias, em que enfrentar esses conflitos no geral, colocar uma tempestade literalmente, ainda mais numa praia, ventania, tempestade, usar esses artifícios da natureza, são muito importantes, gente, muito, muito, muito importantes mesmo, e faz com que a obra, essas cenas, né, tenham um ar de suspense, mistério, de tragédia, enfim, muito maior. Então eu gostei que ele usou essa ferramenta, usou a praia, usou o mar, usou o surf no livro todo. Eu gosto de livros que trazem muito relação com a natureza, deixam a obra mais leve, né? Eu gosto muito da natureza, e embora que a gente esteja falando de um romance gay que tem muitos preconceitos e tal, enfim,
uma crítica social bem forte. Mesmo assim, o livro também foi leve nesse sentido de fazer referências à praia, à mar, enfim, né? A gente sabe como a natureza é boa e como ela influencia na nossa vida, né? Outra coisa que eu gostaria de destacar para finalizar é a questão do surf, né? Um esporte radical. Eu gostei que o autor colocou o surf e colocou os dois melhores surfistas como sendo o Daniel e o Alex, que são gays. Exatamente para tipo combater esse preconceito, né, que algumas pessoas têm, que dizem esportes radicais só podem ser feitos por homens machões, né, esse preconceito enjaulado que a sociedade insiste em ter ainda. Mas eu gostei muito que ele colocou os dois melhores surfistas como sendo o Alex e o Daniel, esses surfistas que sofrem preconceito, esses surfistas que são espancados pelos outros surfistas que se acham machões. Então eu gostei muito, muito mesmo do livro. Eu gostei muito desses pontos assim que eu destaquei para vocês. Eu acho que eles foram muito pertinentes na obra. Eu acho que essas ferramentas que o autor usou e tal, eu acho que deram todo sentido. E, enfim, era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero que vocês tenham se interessado pelo livro. Eu sei que o autor é inscrito no meu canal. Então, Kiko, super íntima, né, Kiko, porque eu não sei pronunciar o teu sobrenome, vem conversar comigo porque eu fiz uma análise bem profunda e psicanalítica dos personagens. Então, algumas coisas eu realmente gostaria de te perguntar para saber se tu colocou na obra, né, de propósito ou não. Mas assim, eu gostei muito da tua escrita. Se tu tiveres outros livros, eu gostaria de ler. Se tu publicares outros livros, eu vou querer ler, porque eu gostei da tua escrita, eu gostei da forma como tu montou a história, como tu deu um final pra ela, porque o final, assim, não foi um final que eu esperava, tá? Foi um final que me surpreendeu, mas foi um final muito bom, assim, foi um final realista, né? Foi um final feliz para alguns personagens e não tão feliz para outros. Mas eu acho que, enfim, tu retratou muito bem a vida desses personagens aqui e eu gostei bastante. Eu tô fazendo resenha aqui pra você, gente, também porque eu acho muito importante a gente mostrar obras assim, no caso aqui de literatura gay, porque, enfim, gente, o que é literatura? A literatura é o reflexo, é o espelho, né, da nossa sociedade. A literatura reflete a nossa sociedade, retrata a nossa sociedade. E tá mais do que na hora da sociedade acabar com esses preconceitos engessados. E o que são os homossexuais? Gente, são pessoas normais, todos somos iguais. Então, falar de literatura gay é muito importante para que as pessoas tenham cada vez mais noção de que, enfim, pessoas homossexuais existem, estão na nossa sociedade e mantêm uma vida como a nossa. Então, merecem sim os direitos que nós, héteros temos, merecem ter uma vida como qualquer outra pessoa normal, né? Porque é como eu sempre falo aqui pra vocês, essas minorias não recebem vantagens, né? Essas minorias recebem o mínimo que precisam receber para ter uma vida com dignidade. Vocês sabem, eu sempre falo das minorias aqui no meu canal, eu falo dos gays, eu falo das mulheres, eu falo dos negros, porque eu acho assim, a gente precisa de mais obras assim na nossa literatura. Talvez pessoas preconceituosas pegando uma obra assim para ler, parem para refletir um pouco mais sobre os seus atos, né, preconceituosos. Não sei, talvez seja uma utopia minha, né, mas eu acredito que no futuro a gente possa ter um mundo melhor se a gente parar para falar sobre isso, né, a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa. Então, era isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas eu gostei muito da obra e eu até tinha outras coisas pra destacar, mas aí o vídeo ficaria muito, muito, muito grande. Mas, enfim, é um livro que eu indico pra vocês, foi uma leitura que eu gostei muito, foi uma das minhas melhores leituras no mês. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Deixem seus comentários aí embaixo, dizendo o que vocês acharam, se vocês já leram outros livros de literatura gay. Também quero mais dicas de literatura gay, porque eu me interessei pelo assunto. E, por exemplo, eu não daria esse livro numa aula de literatura para o público jovem. Como eu falei para vocês, é um romance erótico. Mas, para um público mais adulto, eu daria este livro numa aula minha de literatura, porque eu acho que a gente poderia fazer grandes análises nessa obra. Enfim, como eu falei para vocês, sendo o retrato de o reflexo de uma sociedade, né, a literatura sendo o reflexo de uma sociedade, eu acho que obras assim devem ser mais comentadas.
Pra quem é novo no canal, inscreva-se aí, dê o seu joinha se você gostou do vídeo, porque assim eu vou saber, né, se vocês estão gostando desses temas que eu tô trazendo pro canal. E era isso, gente, eu espero profundamente que vocês tenham gostado e beijocas, até o próximo vídeo.